Olá, graça e paz seja contigo. E a palavra de vida para os nossos corações no dia de hoje é: mesmo em meio à dor, escolha obedecer. Amém? E essa palavra, ela está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 42 e 43. Então vamos para a palavra de hoje. Aqui diz assim, olha: Pai, se o Senhor quiser, afaste de mim este cálice. Porém, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Esse trecho aqui, esse trecho bíblico, ele é bem conhecido. Ele fala ali da oração de Cristo antes dele ser crucificado. Ali num grande momento de angústia e de dor, né? Mas quando nós lemos esse trecho aqui, muitos acham que Cristo ele foi obrigado a morrer na cruz. Mas o que muitos não entendem é que ele também escolheu morrer por mim e por você. Aqui quando Jesus ele diz essas palavras aqui, ele já sentia ali a agonia de tudo aquilo que ele iria passar. Dos chicotes, da zombaria, das bofetadas, até mesmo o ato de ser pendurado ali, né, no madeiro, aqueles pregos nas suas mãos, os pregos ali nos seus pés. Então, quando Jesus ele faz essa oração aqui, ele está muito angustiado. Jesus ele estava numa forma humana, assim como eu e como você. Então ele sentia, né, as dores, ele sentia a angústia, assim como eu e você sentimos quando estamos diante de uma grande dificuldade, diante de um grande problema. E aqui por um momento ficou parecendo que passou ali na mente de Cristo, né, uma vontade de desistir ali, né, da cruz do Calvário, porque ele estava na sua forma humana. Mas olha só o que ele diz: Pai, se o Senhor quiser, ou seja, Senhor, Pai, eu já estou sentindo a dor daquilo que eu vou passar. Se o Senhor quiser, ou seja, se Deus quisesse, ele poderia ter livrado Cristo ali da cruz, ter tirado Jesus ali daquele sofrimento. Mas olha só o que Jesus diz, né? Se o Senhor quiser, afasta de mim. Porém, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Essas são as falas, são as palavras de um filho que escolhe obedecer o Pai. De um filho que confiava no plano divino. E assim devemos ser nós na nossa caminhada. Nós aqui como filhos de Deus. Por mais que os momentos que nós estamos passando e a gente não consegue entender que são momentos difíceis, são momentos de lágrimas, são momentos dolorosos, às vezes a gente não consegue entender, mas que nós possamos fazer aqui, olha, como Cristo fez. Escolher confiar na vontade do Pai. Ele escolheu confiar. Ele escolheu cumprir o plano divino na sua vida, mesmo que aquele plano fosse lhe gerar dor, mas por um momento. Veja que a dor não foi uma dor eterna, foi uma dor por um momento. Mas ele escolheu confiar no seu Pai. E assim deve ser conosco. Que nós possamos escolher confiar no nosso Pai. Que nós possamos escolher confiar no plano de Deus
para as nossas vidas. Que você possa chegar diante do Senhor: Senhor, aqui estão os meus planos, aqui estão os meus projetos, mas eu estou até disposto, Pai, a desistir disso daqui para poder viver a sua vontade. Se isso aqui não estiver de acordo com o seu querer, eu estou até disposto a abrir mão para poder viver a sua vontade. E foi isso que Jesus, ele escolheu. E quando Jesus, ele escolhe confiar no Pai, após 3 dias, vejam, Jesus, ele passou toda aquela humilhação, ele foi crucificado, ele foi morto, certo? Mas após 3 dias, ele é glorificado pelo Pai. Veja que o Pai traz o Filho da morte para a vida. Quando todos achavam que ele havia perdido, que ele morreu, tudo havia acabado, o Pai traz o Filho de volta à vida. Após 3 dias. Então, quando você escolhe confiar no Senhor, o momento da exaltação, o momento da glorificação na sua vida vai chegar. Por mais que esses 3 dias aqui, pareçam uma eternidade, mas vai chegar. Veja que a Bíblia vai dizer que Deus exalta o Filho. E o Filho pega de volta toda aquela autoridade que foi roubada do homem lá no Jardim do Éden. E ele pega de volta. E ele devolve agora para a mão do homem aquilo que lhe foi roubado. E a Bíblia vai dizer que Deus agora coloca sobre ele domínio sobre todas as coisas. Deus glorifica o Filho. E agora o Filho se assenta à direita do Pai. É muito poderoso isso. O Filho agora, ele tem um lugar de destaque ao lado do Pai. Mas porque antes ele escolheu obedecer. E mesmo que essa sua escolha lhe trouxe momentos dolorosos, mas ele escolheu obedecer e confiar na vontade do Pai. Veja que a dor de Cristo durou por um momento, mas a glorificação de Cristo dura até nos dias de hoje. Veja que hoje nós usufruímos os frutos da salvação, porque lá no passado, Jesus escolheu obedecer. A obra dele vai perdurar eternamente. Aleluia. Até que tudo aqui seja consumado. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Mesmo que nos momentos dolorosos da sua vida, mesmo que nos momentos difíceis, que você possa escolher obedecer, que você possa escolher fazer a vontade do Pai. E você pode ter certeza que Deus, ele vai te exaltar. A palavra de Deus vai dizer que ele vai fazer com que tudo venha contribuir a favor daqueles que o amam, ou seja, aqueles que amam a Deus. E para poder amar a Deus, tem que confiar, tem que obedecer. Nenhum filho que diz que ama o pai, lhe desobedece. Nenhum filho que diz que ama o pai é um filho rebelde. Mas todo filho que ama, o primeiro princípio qual que é? A obediência. Mesmo que naquele momento ali ele não esteja entendendo, mas ele escolhe obedecer. E só depois, lá na frente, é que ele vê os frutos da sua obediência. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e vamos orar neste momento. Querido Deus e amado Pai,
nós estamos mais uma vez aqui, Senhor, diante do Senhor, diante da Tua presença. Pai, somos gratos por essa palavra tão maravilhosa, essa palavra tão poderosa. Onde, Pai, o próprio Cristo nega o seu querer, a sua vontade, para poder, Pai, cumprir os planos do Senhor para a vida dele, para as nossas vidas. E hoje nós somos alcançados porque Cristo escolheu obedecer e confiar no Pai. Senhor, que essa obediência ela esteja em nós. Que essa obediência faça parte, Pai querido, do nosso caráter, Pai. Um filho que obedece até mesmo quando não entende. Ele obedece porque ama e confia no Pai. Ah, Senhor Deus, quantas pessoas por aí que muitas vezes têm quebrado a cabeça, Senhor Deus, que têm enfrentado situações complicadas, difíceis, porque não conseguem, Pai, não conseguem entender os planos do Senhor para a sua vida. Querem fazer aquilo, Pai querido, que elas bem entendem. Quantos filhos por aí, rebeldes, meu Pai, vivendo uma vida de derrota, porque acham que os seus planos são melhores do que os planos que o Senhor tem para as nossas vidas, meu Deus. Quantos filhos, Pai querido, por aí, com a vida derrotada, acabada, no fundo do poço, porque não conseguem seguir as diretrizes que o Senhor tem. Se foi o Senhor mesmo quem nos planejou, que nos formou antes mesmo de nos criar, o Senhor já havia nos planejado, Pai. E o Senhor já havia nos designado para uma determinada obra. Então o Senhor nos conhece. Senhor Deus, que esse filho no dia de hoje, que ele possa entender os planos do Senhor para ele e os planos do Senhor para nós são os melhores. Que a tua palavra mesmo diz que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Sim, Pai querido. Porque assim como um pai terreno quer o bem para o seu filho, e olha que a tua palavra vai dizer que nós somos maus e ainda assim nós queremos o bem para os nossos filhos. E imagina o Senhor que é bom. Imagina o Senhor que é bom. O Senhor tem os melhores planos, os melhores projetos, Pai querido, para as nossas vidas. Somos nós que muitas vezes escolhemos os caminhos tortuosos, porque muitas vezes somos cabeça dura, Pai, somos teimosos. Ah, Senhor, mas que no dia de hoje, através dessa palavra, que nós possamos entender, Pai querido, que seguir a Tua vontade é a melhor escolha para as nossas vidas. E essa, Senhor Deus, é a nossa oração no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo.